Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 15 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos dar continuidade com o nosso assunto sobre animais. Falaremos sobre poríferos e quinidários. Vamos falar sobre as características gerais, a reprodução e as suas relações com os seres humanos. Vamos identificar os principais representantes dos grupos de poríferos e quinidários e identificar suas características morfológicas e fisiológicas, poríferos e quinidários. Antes da gente continuar, eu preciso que vocês tenham em mãos um caderno para anotações e um penal. E muitas palavras, começar por poríferos e quinidários, que a gente não está acostumado a ouvir no nosso cotidiano. Então é sempre bom ter um caderno e um penal para fazer anotações e depois, quando for fazer uma revisão, se tornar muito mais fácil da gente fazer essa revisão, sem falar que vai ajudar nos exercícios, tá certo? Então vamos começar. Os poríferos são animais pertencentes ao filo Porífera, popularmente chamados de esponjas. Vamos parar um pouquinho aqui e observar essas palavras. Os poríferos, em negrito, pertencem ao filo Porífera. Poríferos, ele tem acento justamente porque é o nome em português desse grupo de animais. Já o filo Porífera não vai ter acento porque se refere ao nome em latim desses animais, do grupo de animais. Então, latim, todas as escritas de espécies, enfim, que é utilizado o latim, ele não recebe acento. E ele vai ter uma tradução, entre aspas, para o português. No caso dos poríferos, das esponjas, no caso do filo porífera, que são as esponjas, a gente vai chamar de poríferos, tá certo? Não esqueça do acento no poríferos. São animais aquáticos em que a sua maioria vive em ambientes marinhos. Os indivíduos adultos são sésseis e filtradores, ou seja, vivem fixos no substrato e filtram a água em busca de alimento. Essa palavra aqui, sésseis, significa que são animais fixos, fixos no substrato. O que é substrato? Substrato é qualquer estrutura no qual eles podem se fixar. Pedra, pode se fixar numa rocha, enfim, no fundo do oceano, até num potinho de margarina lá que por conta da poluição foi parar embaixo do mar. O ali vai ser considerado o substrato e aonde eles irão se fixar. Passar o resto da vida ali. Poríferos apresentam organização corporal simples, sem tecidos e nem órgãos. Então a gente vai começar por esse grupo porque eles são os mais simples. Eles não apresentam tecidos e nem apresentam órgãos. O que são tecidos? Tecidos são junções, são grupos de células que trabalham com o mesmo objetivo. Nós temos o tecido muscular. A gente pega a musculatura, são várias células que compõem aquela musculatura. Qual a função da musculatura? Contrair e relaxar. Ah, mas é só isso que ela faz? É só isso que ela faz, mas é considerado um tecido porque são várias células unidas fazendo uma mesma função. Os poríferos não, eles não têm tecidos, então eles não vão ser complexos, eles vão ser formados por células que estão juntas. Elas precisam estar juntas para sobreviver ali, mas eles não compõem um tecido, tá certo? Como é que é a reprodução dos poríferos? Ela pode ser de duas formas, assexuada ou sexuada. Igual nas plantas, a gente comentou sobre a reprodução sexuada e assexuada, aqui também os animais apresentam esse tipo de reprodução. Na reprodução sexuada, os gametas masculinos são liberados na água, enquanto o gameta feminino fica retido no corpo da esponja, onde é fecundado. A fecundação gera uma larva que se locomove até encontrar um local onde possa se desenvolver, onde ela vai se fixar e se desenvolver. Aqui a gente tem uma representação disso. Então nós temos a esponja macho adulta, do sexo masculino, ela vai produzir espermatozoides ou
os gametas masculinos aqui. Esses gametas masculinos vão ser liberados na água e as correntes marítimas vão transportar. Para onde? Sabe? Pode acontecer de algumas delas encontrarem uma esponja. Encontrando essa esponja, se ela for uma esponja fêmea, adulta também, e tiver a produção dos gametas femininos, pode ocorrer a fecundação. Ocorrendo essa fecundação, a larva vai formar uma larva, diferente de nós seres humanos, que formaria um feto ali, não, ele não vai formar uma larva que é diferente da forma adulta dessa espécie, e essa larva ela vai viajar pelo mar até encontrar uma chamada larva ciliada. Por que ciliada? Porque ela consegue nadar. Então ela consegue bater os seus cílios, esses pelinhos que ela tem ao redor dela, e ela vai se locomovendo até encontrar um local, um habitat bacana para ela se desenvolver. Bacana no sentido de ter uma temperatura adequada, ter uma boa fonte de alimento, propício para o seu desenvolvimento. Ali ela vai se fixar, vai ficar parada em cima e vai se desenvolver multiplicação celular e tal, e vai se desenvolvendo numa esponja jovem. Essa esponja jovem vai crescer ao longo dos anos e vai se transformar em adulto, ou em macho ou em fêmea, produzir os gametas e dar continuidade na espécie. Certo? Nós utilizamos muitas esponjas. Esponjas de banho eram utilizadas com mais frequência muitos anos atrás. Eram retiradas essas esponjas do mar, deixadas elas secar, uma espécie específica. A gente vai ver que não tem uma determinada estrutura dentro dela que pode machucar a pele. Mas enfim, essas esponjas eram deixadas secar e depois utilizadas para banho, porque elas são porosas, justamente porque precisa ocorrer a filtração, então passa substâncias entre elas e parte fica retida. Elas eram utilizadas para banho. Então, em vez de você usar uma esponja de cozinha lá, eram utilizadas essas esponjas. Não uma esponja de cozinha para tomar banho, mas, enfim, para lavar outras superfícies. Como é que ocorre a reprodução assexuada dessas esponjas, dos poríferos? Ela não necessita de gametas. Então, sem espermatozoides, sem óvulos, seriam os gametas ali representados. Não precisa de gametas. Pode ocorrer principalmente por brotamento. O que é o brotamento? Muito parecido com as plantas, onde você quebra um galho da planta e coloca na terra lá e ela cresce um clone. Aqui vai nascer um broto. Esse broto vai ser uma propagação do corpo dessa esponja. E esse broto ele vai se soltar da esponja adulta, que criou ele, vai se fixar no substrato e vai se desenvolver numa nova esponja adulta. Simples assim. Essa nova esponja adulta vai ser um clone, vai ser igual à esponja que deu origem a ela, que deu origem ao broto. Então pode ocorrer a reprodução de duas formas: sexuada, com os gametas, e a presença de uma larva, que vai se fixar no substrato, e assexuada, com um broto, que vai ser liberado no ambiente, onde ele vai se fixar já no solo e vai se desenvolver. Certo? Poríferos apresentam células especializadas para realizar as funções de filtração, absorção de nutrientes e sustentação do corpo. A parede do corpo das esponjas é formada por porócitos. Dentro do átrio de uma esponja estão os coanócitos. E no corpo das esponjas ele é revestido por pinacócitos e dentro do corpo delas vão apresentar espículas, que são responsáveis pela sustentação. Aqui, ó, a imagem bem bonitinha, com todas essas células. Nós temos os coanócitos, responsáveis pela filtração. Então, eles vão captar substâncias que estão dentro do átrio dessa esponja. O átrio dessa esponja é o corpo. Imagine a esponja como sendo um vaso.
dentro do vaso é chamado de átrio. Ali estão cheias de células com esse flagelo, com esse pelinho lá dentro, e elas são responsáveis por captar um alimento, um resto de comida que está passando por ali. Elas absorvem e transformam em energia, fazem a digestão. Os porócitos são poros, são buracos que a esponja vai ter na sua parede, por onde a água vai entrar e sair. As espículas são espinhos que ela vai ter dentro do corpo, responsável pela sustentação. Aí a gente comentou das esponjas lá, que tinha uma espécie específica utilizada para o banho e tal. São esponjas que não têm espícula. Essa espícula ela pode acabar machucando a pele. Ela é um espinhozinho que, quando passado na pele, vai irritar, vai causar um machucado ali na pele. Então, esponjas que não tinham essa espícula eram utilizadas para banho e para lavar superfícies em geral. E os pinacócitos são células que compõem a parede dessa esponja. Então, são células que estão grudadas uma na outra, fazendo o fechamento dessa esponja. Certo? Simples. São só essas 4 células as principais que tem. Claro, tem os gametas, masculino e feminino, mas não se encaixa aí no geral. Aí nós temos o filo quinidário. Quinidários pertencem ao filo Quinidária, que inclui animais como as águas-vivas, as anêmonas do mar e os corais. São animais aquáticos e principalmente marinhos. Tem alguns de água doce, mas principalmente marinhos. Seu ciclo de vida pode apresentar 2 fases diferentes, as de pólipos e as de medusa. Já ouviram falar de quinidários? Se não ouviram falar de quinidários, eu tenho certeza que já ouviram falar de águas-vivas, ou anêmonas do mar, ou corais. Anêmonas do mar são aquelas onde o Nemo e o pai dele ficavam abrigados. Pareciam umas flores, mas não são flores, são animais, tá certo? O que a gente tem? Então, as anêmonas do mar. São animais na forma de pólipos. Pólipos geralmente de formato cilíndrico, com boca localizada na parte superior do corpo. Vivem sésseis novamente, então vivem fixos sobre o substrato e possuem tentáculos para capturar o alimento. Então os tentáculos eles ficam se movimentando quando eles encontram um animal, que não seja esses que são adaptados a viver ali com eles vão fazer uma descarga elétrica, entre aspas, vai liberar substâncias que são tóxicas para esse animal e ele vai acabar desmaiando, morrendo, e esses tentáculos vão levar o alimento até a boca. E lá na boca vai ocorrer a deglutição, vai comer ali, digestão, parte da digestão é externa, celular, fora da célula, depois ocorre a digestão intracelular. Enfim, aí o que faz com o resto do alimento? Sai pela boca também. São animais que apresentam um sistema digestório incompleto. Então, eles comem pela boca e defecam pela boca também. Por isso são animais básicos também, são animais simples. A gente começa sempre dos mais simples para ir deixando um pouquinho mais complexo, tá certo? E as medusas? Então, os quinidários têm 2 fases, pólipos e medusas. Os pólipos a gente já conversou ali sobre as anêmonas do mar, e agora as medusas. São animais de vida livre, ou seja, eles podem ir para onde eles quiserem. Geralmente apresentam o formato de guarda-chuva com a boca localizada na parte inferior do corpo. Apresentam tentáculos para capturar e conduzir o alimento até a boca. Já ouviram falar que água-viva queima, né? Então, as águas-vivas, elas não queimam porque elas querem queimar e te machucar. Não, elas queimam justamente porque é um mecanismo de defesa delas contra predadores e também é um mecanismo delas que elas utilizam para obter alimento. Então, os tentáculos dela vão ter os chamados quinidoblastos, responsáveis por anestesiar a presa. Eles vão carregar com os
tentáculos para a boca, essa presa, onde vai ocorrer a digestão e também a eliminação dos restos pela boca, igual os pólipos. Os tentáculos dos quinidários apresentam células urticantes, chamadas de quinidoblastos. Quando são tocadas, essas células disparam filamentos e liberam compostos tóxicos na presa, utilizados tanto na alimentação quanto na defesa. Observem ali no GIF que a gente tem, na imagem, como que esses quinidoblastos funcionam. Então, são pequenas estruturas, pequenos filamentos que são disparados e isso injeta toxinas que vão causar uma paralisia na presa, dependendo da presa até matar. E depois vem a parte da alimentação. Como é que ocorre a reprodução dos quinidários? Através de uma alternância de geração. Primeiro vai ocorrer uma reprodução sexuada para depois ocorrer uma reprodução assexuada. Observe aqui, nós temos a medusa, a fase de água-viva. Então, a água-viva tem uma macho, uma fêmea, vão produzir os gametas masculino e feminino, ocorre a união desses gametas formando uma larva ciliada. Essa larva ciliada, assim como nos poríferos, ela consegue nadar até encontrar um substrato, uma superfície onde ela possa se fixar e crescer num pólipo. Então, de uma água viva, fecundação, uma larva, um pólipo. Esse pólipo vai crescer ao longo dos anos e ele vai se reproduzir agora assexuadamente. Ele vai fazer um brotamento, parte desse pólipo vai se soltar e vai dar origem a uma medusa jovem, uma água-viva jovem, que vai crescer, pode ser macho ou fêmea. Se for macho, vai produzir gametas masculinos, se for fêmea, vai produzir gametas femininos. Vai ocorrer a fecundação desses gametas, larva, pólipo. O pólipo, assexuadamente, vai dar origem a uma outra água-viva, uma outra medusa. Então, é aí que está a alternância de geração. Aqui é a parte sexuada e aqui embaixo é a parte assexuada. Tá certo? E os acidentes envolvendo seres humanos e quinidários ocorrem quando os tentáculos desses animais entram em contato com a pele dos banhistas, liberando toxinas dos quinidoblastos que na pele causam bolhas e lesões semelhantes a queimaduras. Muito graves em alguns casos. Geralmente se escuta mais acidentes entre uma água-viva e um banhista no verão. Mas isso é porque o verão é o período em que as pessoas descem mais para a praia e que acabam entrando em contato com águas vivas. E isso vai causar uma queimadura que, dependendo do tamanho da pessoa, dependendo da saúde da pessoa, pode ser mais prejudicial ou menos prejudicial. Tá certo? Mas vai ser semelhante, muito semelhante a uma queimadura. Várias bolhas de água e uma dor insuportável. Essa foi a nossa aula sobre poríferos e quinidários. Espero que vocês tenham compreendido ela. Se ficou alguma dúvida ainda, retoma o vídeo, assiste ele pausadamente, faz mais anotações e realiza os exercícios. Eu acredito que as dúvidas estarão sanadas. Nos vemos na nossa próxima aula. Até mais.